A unidade da Polícia Federal em Roma, na Itália, recebeu na tarde desta quinta-feira as imagens da confusão com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no aeroporto internacional. A Janaína Camelo chega ao vivo e conta pra gente se essas imagens já podem ser usadas na investigação. Podem, Janaína? Muito bem-vinda. Boa noite, Evandro. Olha, ainda não, viu? Mas como você disse, essas imagens já estão na posse aí da unidade da Polícia Federal italiana. Mas antes que elas sejam usadas, a PF vai esperar aí a liberação da autoridade central italiana. Aí só depois dessa autorização esse arquivo poderá ser incluído no inquérito aberto para apurar as supostas agressões aí ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também ao filho dele. Vamos relembrar um pouquinho esse caso, Evandro. Essas agressões teriam acontecido na última sexta-feira, lá no aeroporto internacional de Roma, enquanto o ministro Alexandre de Moraes estava embarcando de volta ao Brasil junto com o filho dele, tá? Ele tinha acabado de participar de um fórum internacional de direito na Universidade de Siena. E aí, segundo as denúncias do próprio ministro Moraes, ele foi agredido verbalmente pelo empresário Roberto Mantovani, pela esposa dele, Andréia Munarão, e pelo genro do casal, Alex Zanata. Os três estão sendo investigados, acusados pelos crimes de calúnia, desacato, injúria e perseguição. Eles já foram ouvidos pela Polícia Federal aqui no Brasil e negaram todas as agressões. Além disso, segundo as denúncias do próprio ministro, além dos xingamentos, o filho dele teria também sido agredido fisicamente, tá? Segundo o ministro, ele foi empurrado pelo Roberto Mantovani, pelo empresário, que também teria dado um tapa na direção do rosto de Alexandre, que teria feito os óculos dele cair no chão. Bom, a expectativa agora é para saber aí o que tem nessas imagens, né? O que mostram os vídeos. Se essas imagens vão confirmar a versão do ministro ou a versão da família investigada. Fato é que a defesa dos acusados quer agora questionar a competência do STF no caso. Então, pediram hoje o acesso integral aos autos para estudar e saber quais as providências deverá tomar daqui por diante. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína. Eu queria conversar com o Koba sobre isso, porque tem a informação de que a defesa do casal, Koba, está tentando tirar esse caso do Supremo Tribunal Federal, porque nenhum deles, nenhum daqueles que participaram dessa possível agressão tem prerrogativa de foro privilegiado. Você acredita que é possível fazer essa manobra nesse caso e de que forma isso poderia auxiliar a defesa deste casal? Fundamento tem de sobra, né, Evandro? Não tem nenhum deles foro por prerrogativa de função, não são deputados, não são pessoas do governo, não integram aquele rol de pessoas que têm o chamado foro privilegiado, portanto deveriam ser julgados na primeira instância, nesse caso, salvo engano, na Justiça Federal, porque é uma questão de extraterritorialidade penal. Brasileiro contra brasileiro no território estrangeiro vale a lei brasileira. Mas é um argumento que, apesar de muito forte, não tem sido admitido pelo Supremo Tribunal Federal. A exemplo dos atos do dia 8 de janeiro, quando todos aqueles mais de 1.000 processados também não têm o foro por prerrogativa de função e lá também estão sendo processados. Qual é o argumento que valida a suposta competência do Supremo Tribunal Federal? O regimento interno, porque quando há ofensa ao próprio STF, no caso, ou a um dos seus ministros, representante da Suprema Corte, haveria então a competência da Suprema Corte, o que, no meu ponto de vista, é um argumento muito frágil, porque regimento interno não é lei. E quem estrutura as competências do nosso judiciário é a Constituição. Então, fundamento tem, mas diante dos precedentes não deve prosperar. Eu quero falar um pouquinho também com a Dora Kramer, não só sobre a parte jurídica que já discuti aqui com o Koba, mas Dora, a gente viu que ambos devem prestar depoimento à Polícia Federal, se não me engano o homem já prestou depoimento e a mulher também deve falar com a Polícia Federal. Mas o que isso indica sobre o movimento ou o momento político que a gente está vivendo aqui no país e de que forma isso deve se desenrolar no âmbito político no teu ponto de vista? Olha, já está decidido também que o ministro Alexandre de Moraes vai depor à Polícia Federal, como é óbvio, né? Bom, essa história está escalando um patamar esquisito, né? Porque parece que
pelo que se tem até agora, o próprio advogado da defesa, que antes dizia que esse pessoal nem tinha visto o ministro, já está dizendo que pode ter havido sim um tapa. Quer dizer, ele está ajustando a versão para que eles isso não fique em contradição com as imagens que vão chegar. Então, parece que o que disse o ministro Alexandre de Moraes é verdade, até porque não teria razão do ministro estar inventando uma história. Isso é uma coisa. Injúria, calúnia, aí o povo é que sabe, difamação, não sei diferenciar um ou outro, enfim, mas insultos, agressões, isso é uma coisa. A outra coisa é uma história que começa aí a se falar em ataque ao Estado Democrático de Direito. Ora, não tem nenhum cabimento. E hoje eu li diversas manifestações de juristas, de gente da área, dizendo que isso não tem cabimento porque é você confundir o Estado com a pessoa. A agressão foi ao ministro do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal. Então, esse tipo de confusão que até o ministro da Justiça, Flávio Dino, está fazendo, e eu acho que ele não está se confundindo, ele está ligando uma coisa e outra de maneira intencional. Isso aí que não é bacana, isso aí não contribui para que a gente resolva esse estado de coisas. O que eu acho que contribui é o exemplo de autoridades, no sentido de baixar essa temperatura, e isso aí, punição, mas adequada, tá certo? Punição adequada para que as pessoas vejam que as coisas têm consequências. Obrigado, Dora.